Olá, queridos amigos e irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão se inscrevendo aqui no canal e cada um que está dando like, que está curtindo, que está comentando e está compartilhando. Isso é algo muito importante para o crescimento do canal. E em nome de Jesus, em breve, se Deus assim permitir, Ele há de permitir, estaremos aí alcançando a meta dos 1000 inscritos, a fim de que nós possamos fazer lives, né? Que vai ser muito importante para o crescimento maior do canal. Então, curta, comenta e compartilha, tá? São as 3 coisas que eu peço aqui a cada um de vocês. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera para melhorar um pouquinho mais. Pronto, aí tá. Então, queridos, vamos fazer aqui mais um vídeo, vamos fazer aqui a consideração de um texto, que esse texto é muito mal entendido e é um texto assim mal interpretado na minha visão também. Há coisas na Bíblia que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que fazer uma averiguação, a fim de que nós tenhamos o verdadeiro sentido daquilo que a palavra de Deus quer nos dizer, a fim de que possamos interpretá-la da melhor maneira possível e que com isso possamos trazer à luz a verdade, que essa é a nossa intenção. Todo cristão verdadeiro, todo servo de Deus há de querer compreender a verdade e de querer transmitir a verdade, não é mesmo? Então devemos ser fiéis àquilo que a verdade de Deus, revelada nas Sagradas Escrituras, quer nos dizer, quer nos passar. Então vamos ao texto. Mateus, capítulo de número 11, que eu estava lendo Lucas agora há pouco, né? E está com Lucas ainda na cabeça. Mateus, capítulo 11 e o versículo de número 13, que diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Algumas versões vão dizer assim: porque a lei e os profetas duraram até João. Outras versões vão dizer assim: porque a lei e os profetas vigoraram até João. Isso, quando a pessoa lê a grosso modo, né, dá a entender, quando bota-se nas traduções, né, que você vai encontrar muitas traduções assim, inclusive até na própria Bíblia do Peregrino existe essa tradução, assim como na revista Almeida e Corrigida está essa tradução lá. A lei e os profetas duraram até João. Duraram até João. Algumas dizem vigoraram até João. A grande verdade é que, se nós olharmos para o texto grego, não existe esse verbo de ligação. Esse verbo de ligação, né? Duraram, vigoraram até João, né? No grego, se nós formos ler ao pé da letra, nós vamos encontrar escrito da seguinte maneira. Quando lemos o texto, né, a grosso modo, numa tradução livre do grego, nós temos a seguinte expressão: todos os profetas e a lei até João profetizaram. Ou seja, todos os profetas e a lei até João profetizaram. Então, nós não vamos ter aqui essa vigoraram até João ou duraram até João, né? Está dizendo literalmente aqui que todos os profetas e a lei até João profetizaram, tá? Isso é uma linguagem ao pé da letra do grego, ok? Então, queridos, nós, ao lermos um texto como esse, né, eu já vi muitas interpretações dizendo que a lei e os profetas acabaram. Até João Batista eles foram e dali parou, acabou, terminou. Cessou. Em outras palavras, pega o Velho Testamento agora, ou o Antigo Testamento, ou o Tanar, bota de lado. Você não precisa mais do Tanar, que é o Antigo Testamento, vulgarmente conhecido. Você não precisa de mais nada que está lá nos profetas, na Torá, nos escritos. Você não precisa de mais nada disso. Joga isso de lado, porque isso foi até João. De João para frente é outra história.
De João para frente, as coisas mudaram, as coisas não são mais dependentes aí do Tanar, né? E essa, grosso modo, é a interpretação que alguns fazem, inclusive alguns livros que eu já li, inclusive livros que estão até aqui, espalhados aqui, alguns na minha estante, com exceção de livros com aparato crítico, né? Que aí a coisa já muda de figura. Então, até alguns desses livros, eles vêm dizendo exatamente isso, né? Pega uma teologia, né, requentada pela denominação, porque existe esse conflito criado pelas denominações de lei e graça, como se a lei e a graça fossem inimigas, como se a lei fosse uma coisa, a graça fosse outra, e as duas são como se fosse um jogo de Flamengo e Vasco, né? Eu que sou vascaíno sei perfeitamente o que é isso. Então dá a impressão que a lei e a graça estão em conflito, estão sempre brigando, estão sempre batendo de frente, quando na verdade Jesus disse que nem um tio, nem o iota, eles deixarão de se cumprir da lei de Deus, da palavra do Tanar. Jesus disse que os céus e a terra passarão, porém as palavras dele jamais passarão. E as palavras dele, se você for ver na íntegra, as palavras de Jesus, claro que vieram de Deus, mas Jesus se referenda nos seus ensinamentos constantemente aos ensinamentos do Tanar. As profecias messiânicas do Tanar se cumprem em Jesus. Então vocês veem que a lei e os profetas, como aqui é dito, né, eles tiveram cumprimento e eles tiveram plena expressão em Jesus de Nazaré, no Cristo. Então, essa ideia, essa história da ruptura, ela é muito mal entendida. Por exemplo, se a gente pegar uma Bíblia numa tradução chamada tradução A Mensagem, né, que é uma Bíblia muito difícil de achar, inclusive, né, eu creio que essa tradução é uma tradução que faz bastante jus ao que está escrito e revelado aqui. Eles dizem o seguinte lá, que a lei e os profetas alcançaram o seu auge na pessoa de João. Por quê? Porque João foi o precursor daquele que haveria de anunciar as boas novas do reino. Ou seja, a lei e os profetas, elas em João, que é o precursor do Mashiach, ele iria exatamente propagar, levar à frente a palavra do Mashiach através da pregação do Evangelion, ou do Evangelho de Jesus Cristo. Então, não existe essa questão da ruptura. Não há, no meu entendimento, nenhum tipo de espaço aqui para o marcionismo, que pregou isso, Marcião é que pregou exatamente isso, que nós não precisamos mais do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento deve ser desmerecido, descartado, né, que só devemos ficar com o Novo Testamento. Não é bem assim. A palavra de Deus, ela é una, a palavra de Deus, ela tem uma completude nela mesma. Então, tanto o Taná como a Brit Hadashah são a palavra de Deus, dignos da nossa aceitação, dignos do nosso crédito, dignos que nós nos debrucemos e aprendamos com os mesmos, né? Ou com a mesma, porque o Tanar, ele tem exatamente uma correlação, uma unificação, um entrelaçamento de ideias com a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Não há essa história de ruptura, não há essa história de que acabou o Antigo Testamento, não há essa história de que acabou os profetas. Então como é que fica as profecias messiânicas? Vamos aqui dar um exemplo, as profecias messiânicas que dizem que abordam a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Mashiach, que é a vinda a qual os judeus esperavam na própria época do Senhor Jesus. Um dos motivos de decepção judaica dos judeus, da nação, foi que o Jesus triunfante, o Jesus rei, o Jesus guerreiro, ele não se manifestou. Foi o Mashiach cordeiro, o Mashiach sacrificial. Aí vai entrar a questão de Isaías 53, né? Que é muito interessante essa questão, né? Há alguns que dizem que ali está falando de Israel, outros já falam que ali está falando do Mashiach, né? Tem essa contenda aí.
e alguns judeus ortodoxos dizem que não está se falando de Jesus ali, né? Nós cristãos cremos, baseado até mesmo lá que está escrito em Atos dos Apóstolos, quando aquele alto oficial da rainha de Candace estava voltando para a Etiópia, ele estava lendo o profeta Isaías e lendo exatamente o capítulo 53 do profeta Isaías. Então ali falava do sacrifício, né? Que ele morreu pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ali o evangelista Filipe, ele pergunta para aquele homem: entendes tu o que lês? E ele então se assenta com aquele homem e começa a explicar a ele a palavra de Deus. E ali então aquele homem vê água e fala: eis aí água, o que me impede de ser batizado? E aquele homem foi batizado em nome de Jesus. E voltou para a Etiópia convertido, batizado e inteirado da palavra de Deus acerca de Isaías 53, que ali é uma menção a Jesus, ao Mashiach. Então nós ficamos com esta opinião bíblica da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Mas, queridos, para que você possa então ter uma interpretação correta, uma interpretação que não venha contradizer a própria Bíblia, já que em Mateus capítulo 5, verso 17, se a memória não falha, está dizendo que Jesus ele próprio declarou: eu não vim para destruir ou para abirrogar. Algumas versões mais antigas usam esse termo já meio em desuso, né? Abirrogar. Eu não vim para abirrogar, não vim para destruir a lei e os profetas, mas vim para cumpri-los, que a palavra no grego é plerosai. Essa palavra plerosai no grego significa dar um pleno cumprimento e dar um pleno significado àquilo que estava escrito no Tanar. Ou seja, Jesus, como palavra viva de Deus, ele é exatamente aquele que tem mais autoridade para transmitir as verdades do Tanar e para transmitir o evangelho a partir de um contexto judaico-cristão, porque nós viemos dos judeus e não podemos negar isso. Tudo que a igreja pregava naquela época, tudo que a igreja ensinava naquela época, tudo que a igreja pôde ali usar para que nós pudéssemos entender, inclusive nas epístolas de Paulo, principalmente, né, estão dentro de um contexto judaico. As epístolas de João, elas citam lá Caim, elas citam Abel, elas citam, né, Paulo escrevendo a Gálatas, cita Sara, Agar. Então, queridos, vejam que há toda uma contextualização do Tanar na Brit Hadashah. Então é tolice você dizer que há uma ruptura. Os profetas foram até João, depois que João veio, aí a história foi outra, aí é com Jesus, e tudo que está para lá deixa para trás, acabou, passou. Não, não é bem assim. Então tome cuidado com interpretações equivocadas, tome cuidado com interpretações que não condizem com a realidade escriturística, porque fazendo assim, você de fato estará no rumo e no caminho da verdade de Deus. Então que Deus abençoe, não deixe de se inscrever no canal, enche o vídeo aí de like, tá? De joinha, né? Que isso faz com que o YouTube e o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo está bom, o vídeo está legal. Aí o algoritmo ele vai distribuir o vídeo para muitas pessoas. Com isso, o canal vai ganhar mais inscritos e a palavra de Deus vai ser divulgada aí para muita gente, tá bom? Faça isso, Deus vai te abençoar poderosamente, tá bom? De que forma eu não sei. Não vou dizer aqui que Deus vai te enriquecer, que vai te prosperar, que vai te dar dinheiro, nada disso. Não sei, mas Deus vai te abençoar, porque você está ajudando um servo do Senhor a propagar a palavra da verdade. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.